Eu estou ministrando a série sobre renúncia. E hoje, no terceiro capítulo dessa série, estarei falando sobre Gênesis capítulo 45. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 45. O título da mensagem de hoje é Compreendendo a Soberania de Deus. O Senhor é soberano sobre a sua vida, amém? Ele vai agir da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. Gênesis capítulo 45. Quem achou diz amém? Assim nos diz o Senhor nessa noite. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviram e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor e a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa, tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçando com ele Benjamim, também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Amém? Meus irmãos, o Senhor nos traz a ideia, através do fruto que nós manifestamos diariamente, sobre nós somos salvos, porque o Senhor, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, nos convence dos nossos erros e pecados. E em nossa caminhada cotidiana, Ele nos faz estar mais. A salvação não é algo que se perde, mas é algo que o Senhor nos molda a viver o propósito dele todos os dias. Esse propósito a ser vivido, não importa qual seja a nossa caminhada, qual seja a nossa vida. Às vezes será uma vida mais branda, mais tranquila, mas em compensação haverá outras vezes que ela será sim cheia de amargura, cheia de dor. Nós podemos lembrar do exemplo de Paulo, que
que ele era um servo escolhido, em quem ele iria sofrer por causa do Evangelho. O certo é que não é a circunstância que define a salvação de Deus em nossas vidas, mas o que define é o chamado do Senhor para os nossos corações. E quando o Senhor nos chama a estar neste propósito de salvação, nós passamos a olhar para dentro de nós e querermos estar cada vez mais parecidos com Cristo. Essa semana nós enviamos uma canção dentro da comunidade ali do WhatsApp da igreja, e numa das ministrações ela dizia: nós estamos buscando não o paraíso, isso seria muito pouco, nós buscarmos as ruas de ouro, os muros de cristais que a palavra de Deus nos ensina, isso seria muito pouco. Nós buscamos a Jesus, é Ele quem nós estamos buscando, é Ele quem nós queremos ver face a face, porque é nele que nós encontraremos tudo que nós precisamos, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, e nós só chegaremos ao Pai única, exclusivamente por causa dele e de mais nada. A impressão que eu tenho é que José sabia disso, não somente acerca de Cristo, mas principalmente acerca da sua vida com Deus. A história de José, antes de chegar no capítulo 45, é uma história marcada por altos e baixos. Mas em todos esses momentos de alegria, de felicidade e de extrema tristeza, dor e injustiça, ele sabia que Deus estava com ele em todos esses momentos. José era o filho preferido de Jacó, o filho da sua esposa amada, da esposa amada de Jacó, de Raquel. José havia vindo através de um milagre, porque Raquel não podia engravidar, enquanto a sua irmã, que também era esposa de Jacó, já tinha muitos filhos. Diante disso, Jacó dá a José uma túnica colorida, muito bonita. E isso gera ainda mais inveja no coração dos seus irmãos. Certo dia, ao demorar no campo, Jacó pede com que José fosse em direção aos seus irmãos. E ao ir em direção aos seus irmãos vê nisso uma oportunidade de se livrar do seu irmão, porque o coração deles estavam contaminados pelo pecado, contaminados pela inveja. Em primeiro lugar, eles jogam ele dentro de um poço, mas ao ver uma caravana de ismaelitas passando, eles tiram José do poço e vendem José ali para essa caravana. Não sendo satisfeito com isso, José é novamente vendido para o Egito. E ali ele começa a mostrar o seu grau de intimidade com Deus. José vive o propósito do Senhor e faz tudo de forma exemplar, como se fosse não para homens, mas para Deus. Ao fazer tudo isso, ele é promovido à casa de Potifar, a casa de um dos homens que era um dos maiores nomes dentro do Egito. Dentro daquilo que ele fazia, ele era tão respeitado que Potifar havia notado que Deus era com ele em tudo aquilo que ele fazia, e passa toda a administração de sua casa para José. Porém, a sua esposa, também cheia de lascívia, de pecado, começa a intentar com José, querendo deitar-se com José, querendo fazer com que ele caísse em adultério com ela. Mas José, como homem temente a Deus, sabia que relações sexuais só seria permitido por Deus com a sua própria esposa. Afinal de contas, ele havia conhecido a história de seu pai, a história do seu avô e a história do seu bisavô. Diante disso, José não aceita as investidas daquela mulher, e é um momento de fúria daquela mulher, por ele não se deitar com ela, ele foge dela, e ao fugir, ela rasga um pedaço de sua roupa, e injustamente grita que ele havia de ter atacado ela. Nesse momento, é óbvio que o marido fica do lado da esposa, e joga ele novamente no calabouço.
ali naquele lugar ele fica por mais anos e anos, interpreta sonhos, e dizendo exatamente que ele não tinha poder de interpretação, mas essa interpretação vinha do próprio Deus. Sendo assim, ao interpretar esses sonhos, os sonhos acontecem. Um é morto, o outro é promovido, porque Faraó vê a injustiça que havia acontecido. Mas José continua esquecido em meio àquela prisão. José dava um testemunho tão profundo que os carcereiros deixavam, inclusive, a chave do cárcere com José, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Até que certo dia, Faraó tem 2 sonhos, onde o povo do Egito, ou melhor, toda a humanidade, passaria por 7 anos de muita fartura, mas também 7 anos de extrema escassez. E nisso ele não havia entendido a forma que Deus havia dado aquele sonho. E Deus usa José para interpretar aqueles sonhos. Ao interpretar, ele recebe de Faraó um título de governador do Egito. Abaixo da palavra, acima da palavra de José, só tinha o próprio Faraó. E ali José começa a cultivar aquilo que Deus havia dado. Eu quero chamar sua atenção para a soberania de Deus, em primeiro lugar, nesse ponto. Hoje, por exemplo, nos dias atuais de hoje, nós vemos que o agronegócio no Brasil, ele vem batendo recordes e mais recordes. Mas para que isso aconteça, quem é agricultor aqui, ou quem mexe com isso sabe, precisa de um grande investimento. Investimento em maquinário, investimento em adubo, investimento em calcário para cuidar da terra. Existe a necessidade dos silos, a necessidade do agrotóxico para poder diminuir as pragas e assim conseguir as metas que haviam sido feitas. Mas, diante de José, não tinha nada. Não tinha nada dessas coisas. Não tinha um maquinário com tecnologia, não tinha agrotóxico de ponta, era apenas a mão do Senhor conservando por cerca de 12 anos os alimentos e os mantimentos na terra do Egito, para que sustentasse o mundo. Era a mão de Deus usando alguém que estava disposto a viver o propósito de Deus. José, em outras palavras, estava vivendo o que haveria de acontecer muitos anos atrás, cerca de 450 anos à frente, melhor dizendo, não atrás, mas à frente, quando Deus diz a Moisés que se eles buscassem, aquele povo, buscassem a obedecer a Deus, eles não precisariam buscar as bênçãos do Senhor, mas as bênçãos do Senhor iriam os alcançar. Isso significa que José, em toda a sua caminhada, desde quando ele foi injustamente vendido por seus irmãos, até se tornar governador do Egito, ele não pede a Deus nada, ele simplesmente espera, vivendo a vontade soberana de Deus, com que a bênção do Senhor viesse o alcançar. Josué vira governador, reencontra os seus irmãos. Os nossos olhos carnais, ao olhar para esses irmãos, acha que o sofrimento de José se encerra quando ele se torna governador. Mas o homem, segundo o coração de Deus, ele possui laços. E nesses laços ele não consegue esquecer de sua família. Pense comigo, José era governador do Egito. Ele provavelmente sabia onde os seus pais, os seus irmãos estavam. E por que José não manda ir atrás deles? Para se vingar contra eles. Porque Deus é quem governava soberanamente as mãos de José, a vida de José. O sofrimento de José acaba, como eu disse, não quando ele se torna governador, mas se acaba nas palavras de Judá. Quando José pede, antes de se revelar, pede para que Benjamim ficasse preso ali junto com ele, e eles voltassem até o seu pai. Judá tem uma das principais orações que a palavra de Deus nos traz, uma das principais intercessões, e eu quero que você contemple comigo no capítulo 43, no verso 32 a 34, ele diz assim: ele vai nos dizer assim: agora, pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos,
porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. A oração sincera de Judá comove o coração de José e nos faz entender que crer em Deus nos faz compreender o porquê das mais duras renúncias que a vida nos traz. Se você crer em Deus, meus irmãos, se nós crermos em Deus, nós compreenderemos o porquê das mais duras renúncias que eu e você precisamos fazer. Isso se torna claro não somente por palavras, mas principalmente nas lágrimas que correm sobre o rosto de José. Acompanhe comigo o verso 1 até o verso de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Ou seja, meus irmãos, José precisa renunciar. A renúncia que José faz, ela é diferente do que nós pensamos. Ele não está renunciando à sua casa, ele não está renunciando à sua família, ele não está renunciando a nada, ele está renunciando aos seus sentimentos. Enquanto nós olhamos para as circunstâncias da vida que nos prendem e nos faz tomar o veneno que nós queríamos que outros tomassem, nós vemos as atitudes de José em lágrimas, comovido pela intercessão de Judá, ao olhar para o seu irmão mais novo, seu legítimo irmão, e se colocar em oração, perguntando se o seu próprio pai estava vivo. Meus irmãos, ele tinha a certeza de que a vida dele estava completamente no controle de Deus. As lágrimas dele não eram lágrimas de raiva. As lágrimas de José não eram lágrimas de angústia, de amargura. As lágrimas de José eram de alegria. Era de saber que ele havia entendido o propósito de Deus. Que viver uma vida em fidelidade e santidade a Deus havia o dado força para enfrentar as mais duras injustiças da vida. Às vezes você chegou aqui nessa noite diante de uma humilhação que você possa ter passado. Às vezes você cresceu sem seu pai, sem sua mãe. Às vezes você sofreu algumas ações da sua vida que talvez sejam difíceis até mesmo de citar nesse púlpito. Eu quero te dizer uma coisa, que enquanto o homem que é mau, pecador, preparou o mal contra você, o Senhor estava preparando o bem para a sua vida. Porque Ele tinha o propósito de, até mesmo em meio à sua dor, te fazer entender e sentir a veracidade do perdão e do propósito. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que José sofreu muito mais que talvez que qualquer um de nós. Pense comigo na trajetória desse menino, vendido pelos irmãos como escravo, novamente vendido como irmãos por seus primos para o Egito, sofrendo injustiça na casa de Faraó, na casa de Potifar, sendo esquecido na prisão por muitos e muitos anos. E eu te pergunto, você tem passado situações parecidas com essa? Porque se José foi capaz de perdoar, não por conta dele, mas por causa da ação do Espírito, eu e você também podemos perdoar. O interessante é que José, nesse embate com seus irmãos, nesse encontro com seus irmãos, ele não deixa de revelar o problema que eles haviam passado. O verso 3, na parte B, vai nos dizer assim, que ele se revela aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Ou seja, José não deixa de lembrar aos seus irmãos aquilo que eles estavam passando, aquilo que eles haviam feito com ele, mas as suas palavras diante
da tragédia vivida. Eram palavras de que não se importavam com a circunstância que havia passado, e sim com o propósito em que ele viveu. Somente, meus irmãos, crendo em Deus, nós iremos dar valor muito mais ao propósito do que ao processo. Imagine comigo Paulo, diante de todas as aflições que ele passa, se ele se revoltasse contra Deus. Se ele olhasse para Deus e dissesse que Deus era um Deus injusto. A diferença é que Paulo olhava para o propósito. Ele sabia do final da sua carreira. Por isso ele dizia que se o viver é Cristo, o morrer era lucro. Ou seja, diante das tragédias da vida, nós precisamos nos importar com o propósito e não com a circunstância. José estava muito mais preocupado com aquilo que ele iria viver junto de seus irmãos, junto de seu pai, do que simplesmente os anos que havia vivido com amargura. Isso era muito mais do que o governo diante do Egito, de ser como pai para Faraó. Reencontrar a sua casa era aquilo que iria aliviar o peso da sua alma, porque o Senhor é quem conduzia a vida desse rapaz. Sabe por que nós sofremos muito? Porque nós não entregamos a nossa vida ao Senhor. Porque vira e mexe, nós queremos assumir o controle que existe em nossas mãos. Nós não deixamos esse controle nas mãos de Deus. E quando eu digo que o controle está nas mãos de Deus, não significa nós pararmos de agir ou pararmos de fazer alguma coisa, mas significa que mesmo em meio às piores circunstâncias, existe uma dependência constante de Deus em nossas vidas. Você está passando por problemas? Confie em Deus. A sua caminhada está difícil? Confie em Deus. Você tem recebido vitórias? Atribua elas ao Senhor, porque o Senhor é quem controla todas as coisas. É o Senhor quem nos faz crer em Deus, para que nós possamos compreender o porquê das mais duras renúncias que a vida pode nos oferecer. Essa crer em Deus nos faz compreender o porquê dessas mais duras renúncias, não só por causa do choro de José, mas também pelas atitudes que ele tem diante dos seus irmãos. Como eu disse, na reconciliação com seus irmãos, ele não esconde dos seus irmãos o erro que eles haviam cometido, mas ele não tinha o intuito de massacrar os seus irmãos. A palavra do Senhor disse: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, em que vocês venderam para o Egito. O propósito de chegar perto era justamente de quebrar qualquer tipo de bloqueio que existia entre os seus irmãos e ele. José enxergava além dos erros que os seus irmãos haviam cometido. José enxergava o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Ele diz no versículo: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi que Deus me enviou adiante de vocês. Meus irmãos, já havia se passado 7 anos de fartura. Dos 7 que ainda faltava, de escassez, de falta de chuva, onde a terra não produziria, já tinha se passado 2 e aquele povo já não tinha mais o que comer. Mas ao José ver tudo aquilo que Deus havia feito, o conservar dos alimentos, a arrecadação que havia acontecido durante 7 anos, ele entende o propósito de Deus. E por isso ele diz aos seus irmãos: é para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. É para que a geração dos seus pais, é para que os seus irmãos, para que o povo de Israel vivesse a promessa que o próprio Deus havia dito a Abraão. É para mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso coração. José deixa com que Deus trabalhe sobre a sua vida. José queria que os seus irmãos estivessem perto deles, na melhor terra, no melhor lugar.
mesmo os seus irmãos tendo feito tudo aquilo que ele havia de ter feito. O verso 9 ao verso de número 15 vai nos mostrar que José pede para vir não somente seu pai. Se José fosse um homem amargurado, ele poderia ter olhado para os seus irmãos e dito: olha, vai uma escolta com vocês até a casa de meu pai. Na casa de meu pai trarei o meu pai para cá, e vocês vão viver a míngua por aquilo que vocês fizeram. A atitude de José não foi essa. José promete aos seus irmãos que não irá fazer nada contra eles, mesmo eles tendo feito tudo contra o próprio José. Mas ele não somente irá trazê-los para junto, não somente irá poupar a vida deles, porque José tinha poder de matar aqueles homens, mas iria deixar com que a casa deles fossem cuidadas. Iria deixar com que os filhos dele fossem cuidados, que o rebanho dele fosse cuidado. Por quê? Porque ele tinha consigo o enxergar do propósito e não simplesmente a circunstância. Como eu disse, por diversas vezes nós sofremos porque nós estamos enxergando a circunstância que nós estamos vivendo. Billy Graham vai dizer que o final dessa história nós já sabemos, e ele é maravilhoso. Se você sabe o final da sua história, o final da sua vida, não importa qual seja a dureza que você tenha passado, o Senhor está no controle da sua vida, no controle da sua casa. Esse texto de José me chama a atenção para algo que eu preciso trazer a vocês. Certa vez em Lucas, no capítulo 10, do verso 25 ao 37, o intérprete da lei chega para poder colocar Jesus à prova. Ao colocar Jesus à prova, ele diz assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: o que a lei diz? Ao perguntar isso a Jesus, ao Jesus perguntar isso ao intérprete, ele responde de uma forma muito clara: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas esse intérprete, não satisfeito, ele pergunta novamente a Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí, de repente, Jesus começa a trazer uma história para esse homem. Ele começa contando acerca de um homem que estava indo em direção a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ou melhor, ao caminho de Jerusalém, ele é encontrado por alguns ladrões e salteadores. Esses homens não somente roubam tudo aquilo que ele tinha, inclusive suas vestes, mas eles também batem nele, espancam ele e deixam ele à beira do caminho, a quase a morte. De repente, Jesus diz que passa algumas pessoas junto dele. Em primeiro lugar, passa que esse sacerdote olha para esse homem e não dá nenhum tipo de preço para ele. Depois passa um levita e também não dá nenhum preço, não dá nenhum tipo de ajuda a esse homem. Mas de repente, passa um certo samaritano. Esse samaritano, para nós entendermos o que eu quero dizer, os samaritanos, eles tinham ódio dos judeus. Era uma guerra de anos, de centenas de anos que vinha se arrastando, desde quando o povo foi liberado a voltar para sua casa, ainda na Babilônia. Esse povo tinha ódio dos judeus, mas esse samaritano, comovido de compaixão, ele não somente pega esse homem, coloca em cima do animal em que ele estava montado, mas leva-o para uma hospedaria. Nessa hospedaria, faz curativos desse homem. E diz ao dono da hospedaria: olha aqui, Senhor, o Senhor vai cuidar desse homem, vai fazer curativos nele. Eu deixarei 2 denários aqui, para que o Senhor venha para pagar todas as despesas que ele tem dado. E se faltar alguma coisa, ao retornar em minha viagem, eu também pagarei o que ficou faltando. Eu te pergunto, diante desse cenário, onde os samaritanos odiavam os judeus, quem de fato demonstra amor? O que significa amar o próximo? José e o samaritano, as palavras são extremamente semelhantes. É como se Jesus, ao contar essa história, lembrasse do que José havia vivido. Haja vista que o Novo Testamento é um reflexo do Antigo Testamento. E eu te pergunto, para você, quem é
o próximo. O próximo não é do Edu, não é a Solange. O próximo do Tadeu não é a Cida. Da Nair não é o Jean e do Toninho não é a Eliane. O próximo, meu e seu, são aqueles que se levantam contra nós. É aquele que nos humilha, é aquele que nos prejudica, é aquele que nos dá o tombo, vamos dizer assim. É aqueles que levantam calúnia contra as nossas vidas. O próximo é aquele que nós não temos afinidade. E eu te pergunto, assim como José, você tem aberto o seu coração para o próximo? Ou você tem enganado a si mesmo, achando que o próximo é a pessoa que está do seu lado? É o amor que te constrange, é o amor da sua vida, sua esposa, seus filhos. Até quando nós vamos nos enganar acerca disso? Semana passada, aconteceu algo que me entristeceu o coração. Diante das alegrias que nós temos, isso me entristeceu um pouco. Mas, na verdade, esse entristecer nada mais era do que o Senhor dizendo o quão responsável, ou quanta responsabilidade nós temos na educação da palavra. Por exemplo, nós tivemos aqui um encontro de servos aqui de manhã. E eu vi pessoas expondo alguns líderes. E o problema não era somente isso, mas era muitas pessoas aplaudindo com alegria aquilo que estava acontecendo. Situações que eram para ser tratadas em particular, as pessoas vibrando, como se estivesse dizendo, olha só, nós estamos falando aquilo que todos queriam dizer. Sendo que, na verdade, o que nós precisamos é amar uns aos outros. Amar uns aos outros não significa que nós não devemos olhar os problemas, mas nós não devemos sentir alegria na tristeza dos outros. Nós precisamos entender que muitas vezes nós não estamos amando nem aqueles que estão do nosso lado, que dirá o nosso próximo. Diante da circunstância da vida, você tem aprendido a amar o seu próximo. Você chegou aqui e talvez a sua vida tenha sido marcada por tragédias, meus irmãos. E em todas elas você olhou e disse, Deus não estava comigo. Eu quero te dizer que se você está aqui hoje, essa é a maior prova de que Deus estava com você em todo o tempo. Porque o Senhor quer te apresentar, se apresentar a você. O Senhor quer trazer para você algo além do seu sofrimento. Que o dia que você tiver o encontro real com Cristo, você, por mais dor que você possa ter enfrentado, você vai entender que valeu a pena. Você vai entender que o Senhor tinha um propósito em cada lágrima. Que o Senhor tinha um propósito em cada sofrimento, em cada acusação. Que os planos de Deus, não sonhos, porque Deus não sonha, mas os planos de Deus, o plano de Deus, a vontade soberana de Deus, ela é maior para as nossas vidas. Ela é melhor para as nossas vidas do que a nossa vontade. A nossa vontade é olhar uns para os outros e nos degladiar. A nossa vontade é carregar conosco o remorso, é carregar conosco a amargura da alma. Mas o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Meus irmãos, entregue no Senhor as mazelas que você tem vivido. Quando você lembra dos seus pais, dos seus irmãos, do seu patrão, do seu funcionário, quando você lembra do seu amigo, quando você lembra de um parente, de um conhecido que te prejudicou, o que você tem sentido? Se ele chegasse diante de você hoje, qual seria a sua atitude? Eu quero encerrar dizendo para você que quando o Senhor fala sobre perdão, o Senhor está dizendo que eu e você precisamos conviver com aquele que nós perdoamos. Uma vez me perguntaram, quando estava ensinando sobre a oração do Pai Nosso, pastor, aqueles que nos prejudicaram, nós devemos estar junto com eles, mesmo sabendo que eles irão fazer de novo com a gente? Sim.
Porque nesse propósito que nós temos de vida, é o nosso testemunho de Cristo que valerá a pena. As nossas palavras podem falar de forma abundante, mas é as nossas atitudes que gritarão o testemunho de Cristo. Se coloque de pé.